bem-vindo. Esse é o nosso Devocional Direção. E a série Maturidade é o que estamos abordando nessa semana, falando a respeito de alguns princípios. Porque existem coisas que não estamos acessando e não estamos usufruindo, e não é por conta da nossa incapacidade. Não é sobre o quanto nós somos incapazes. Não é sobre o quanto nós não podemos. É sobre o quão imaturo nós somos em muitas coisas. O nosso Deus, ele trabalha desta forma. À medida que nós vamos crescendo, amadurecendo, nós vamos acessando o que ele tem para nós. Porque, de fato, tem coisas que Deus só nos dá à medida que nós temos condições, estrutura para receber. Dentro do assunto maturidade, eu posso abordar aqui maturidade emocional, maturidade espiritual, maturidade financeira. Então, a gente vai simplesmente em direção da maturidade enquanto caminhamos aqui. Porque se eu não amadurecer, eu vou crescer, mas sempre sem estrutura. É tão triste ver alguém crescer sem estrutura. A maturidade é o alicerce do crescimento. Guarde isso. A maturidade é o alicerce do crescimento. Quando você cresce sem amadurecer, você cresce sem alicerce. E é muito mais perigoso, é muito mais triste. A gente sempre fala sobre isso, sobre o quão triste é você crescer sem base, sem estrutura. Na verdade, é muito mais frustrante você perder algo do que você nunca ter tido, né? E eu já falei algumas vezes sobre isso. Quem está aqui comigo sabe o quanto que a gente fala sobre isso. O perigo que é crescer é muito perigoso. Então, a nossa meta não é tanto sobre crescer, mas sobre embasar o crescimento antecipadamente. Até porque a base, a estrutura, o firmamento vem antes do crescimento aparente, do crescimento público. A base, ela é o crescimento interno, é o crescimento escondido, é o crescimento secreto, sabe? Então, Deus vai te levando para o oculto, Deus vai te levando para o anonimato, para fazer as suas bases crescerem. Porque quando aquilo que Deus forjou em você, aquele sonho que Deus te deu, for se tornar aparente, for se tornar público, ele está estruturado. Ele não cairá, entende? É muito mais triste você ter um sonho, viver um sonho e depois viver um pesadelo, do que você nunca ter chegado no seu sonho. É muito mais triste. Né? O que é mais triste? Né? A pergunta que eu sempre faço. É nunca ter tido ou ter e perder? Ter e perder é infinitamente mais difícil. Então há coisas que Deus não nos deu e não nos permite usufruir e acessar, justamente por ele perceber a nossa frustração sendo maior futuramente. Então, é como se Deus é um pai de verdade, é como se Deus nos desse dificuldades agora para a nossa vida não ser mais difícil depois. Guarde isso, pai, você que está me ouvindo, você que é mãe. Torne difícil a vida dos seus filhos hoje para não ser muito mais difícil depois. Como é que eu torno a vida do meu filho difícil? Através de um treinamento, através de um cronograma intencional, de preparação para as pancadas da vida. É melhor, então, ele ser corrigido, tratado, treinado por alguém que o ama, do que quando chegar diante das situações da vida, olha, a vida ela não bate com dó, não. A vida bate sem dó. Não é aquela palmada do pai. Não, a vida vai bater no rosto, a vida vai bater forte, sabe? Então, quando o pai forja um filho, ele esconde o filho, está protegendo. Então, nunca reclame de Deus. Por que Deus se esconde? Por que você ainda está anônimo? Por que você ainda está escondido? Nunca reclame de Deus isso. Nunca reclame. Porque o esconderijo de Deus é a proteção de Deus. O anonimato de Deus é o embasamento da sua estrutura. Toda vez que Deus se esconde, Deus te protege. Toda vez que Deus te esconde, Ele te dá base. Ele está fortalecendo as suas bases. Ok? Quando chegar o crescimento para cima, o crescimento público, o crescimento externo, é porque algo já aconteceu internamente. E aí vai vir crítica, vai vir tudo aquilo que normal vem com crescimento, né? Porque ninguém joga pedra numa árvore que não dá fruto. A questão é que eles não estão enxergando que esse crescimento externo, ele é só o resultado de algo que aconteceu dentro e não tem como quebrar agora. Não dá para derrubar agora. Eles descobriram tarde, entende? Eles descobriram tarde. Quando você ouve a voz de Deus, quando você estrutura a sua vida na direção da voz de Deus, o diabo sempre chega tarde.
Olha, eu estou fluindo aqui, tem coisa para dizer, mas deixa Deus falar com você agora, porque estou sentindo que Deus está falando comigo também. Se você vai ver na Bíblia, quando o diabo chegou para tentar a Jesus no deserto, a voz de Deus falou antes. Então Jesus estava convicto com qual voz? Com a voz do seu Pai. Aonde lá no batismo, Deus gritou do céu, este é o meu filho amado. Ele disse, esse é meu filho e ele é amado. Quando Jesus vai para o deserto, Satanás chega para ele e fala, se tu és o filho de Deus, faça isso, faça aquilo. Mas quando você ouve a voz de Deus antes, o diabo sempre chega atrasado. É por isso que é necessário, no momento que você está sendo estruturado por Deus, escondido por Deus, protegida por Deus, é fundamental que você entenda cada processo, cada etapa, cada degrau. Por quê? Porque vai chegar um momento que se tornará público. E quando se tornar público, gente, ninguém bate ninguém que não dá fruto, ok? E o fruto não dá para esconder. O fruto não dá para esconder. Quando você começar a dar resultado, na sua maturidade, começar a trazer frutos, as pessoas vão chegar perto do pé. Elas vão querer tirar o fruto. Elas vão jogar pedra na árvore. E elas querem só pegar e comer o fruto. Entende? Isso vai acontecer, naturalmente. Só que, ao tirar o fruto de você, só tem uma chance de a árvore cair. Se ela não tiver raiz. Porque tirar o fruto de você não vai quebrar a sua raiz. Se ela estiver bem firmada, estruturada. Se você estiver enraizado, pode comer do meu fruto. Você vai dizer, pode jogar pedra à vontade. Porque isso é muito mais fácil de lidar, é muito mais tranquilo do que o processo que eu passei. É muito mais tranquilo essa pedra que você me joga hoje por aquilo que eu passei para chegar até aqui. Aí você olha e diz, não, eu quero evitar que me critiquem, eu quero fugir das pessoas que me criticam, eu quero me afastar daqueles que estão batendo em mim. Não, isso está forjando você, isso está colocando você num ambiente de pressão, porque vai vir muito mais pressão depois. Isso nunca mais você vai poder evitar, a não ser que você não queira crescer. Porque quem cresce sempre aparece. E quem amadurece traz fruto, traz resultado. Não tem como esconder, meu irmão. Meu amigo, não tem como esconder. Quando você lança uma sementinha na terra, e aqui eu quero pegar o gancho para falar sobre o que eu terminei a live ontem, e vou pegar o gancho para continuar a sequência. Uma semente lançada na terra, ela é invisível. Ó, bota embaixo da terra e tapa a terra. É invisível. E ninguém está vendo o que está acontecendo lá embaixo da terra. Ninguém está vendo. Mas quando crescer, quando amadurecer, não tem como esconder. Não tem como esconder. Até quem não ajudou, até quem não sabia, até que não importa, vai querer comer alguma coisa desse fruto. Vai querer surfar nessa onda. Vai querer entrar junto no projeto. Todo mundo vai querer tirar uma lasquinha depois que aconteceu. E aí vem os maldosos, porque a inveja é assim. A inveja não faz as pessoas quererem coisas iguais a você. A inveja faz as pessoas quererem o que é seu. Né? Então o invejoso não é aquele que olha e fala, eu quero ter um carro igual dele, eu quero ter uma casa igual dele, eu quero uma esposa igual dele. Não, ele quer a sua esposa, ele quer o seu carro, quer a sua casa. Ele não quer ter uma família igual dele, não, ele quer a sua família. Inclusive, se puder arrebentar com a sua, vai ser o prazer dele dela. O invejoso é esse. É aquele que se corrói por dentro e só quer ver você viver o que ele está vivendo. Eu posso provar na Bíblia, em várias situações, em várias passagens bíblicas, o que a inveja faz. A inveja faz, por exemplo, o Caim ser rejeitado por Deus e matar o irmão. Isso que a inveja faz. O que Caim queria não era a aceitação de Deus, depois que ele foi rejeitado. Aliás, se ele caminhasse em direção à aceitação de Deus, ele teria. Porque Deus disse, Caim, se você fizer o certo, haverá aceitação para ti. Ele faz até uma pergunta, não haveria aceitação para ti, se fizesse o certo? Então, se Caim, no momento que ele foi rejeitado, você conhece a história de Caim e Abel, né? No momento que Abel foi aceito, o seu sacrifício, Caim foi rejeitado, e Abel passasse a caminhar em direção a Deus, porque foi Deus que rejeitou o sacrifício dele por conta do seu coração, se ele resolvesse ir em direção a Deus, dizer, ó Deus, eu fui rejeitado, me perdoa, eu quero ser aceito, ele seria aceito. Mas o que Caim faz não é buscar a aceitação de Deus. Ele só mata o irmão porque ele queria que o irmão sentisse, que o irmão vivesse a rejeição que ele viveu. A inveja é isso, meu irmão. A inveja é terrível. A Bíblia diz, de quem parar diante do invejoso, né? Quem parará diante do invejoso?
Porque a inveja não é fazer o outro, querer ter o que o outro tem, não. Isso é muito simples. Então, é até bom para você olhar para alguém e falar, eu gostaria de ter uma casa que nem aquela ali. Né? Não tem problema. Não tem problema você olhar para o outro, só cuidado com a comparação. Né? A comparação é um câncer. A comparação te mata. Né? A comparação faz a sua mentalidade entrar em competição interna. E é terrível. Há pessoas que vivem, acordam de manhã e acham que estão numa competição. Porque vivem se comparando. Cuidado. Mas até é bom você olhar para uma situação e dizer, olha, eu gostaria de ter algo parecido um dia. Olha, eu vou trabalhar para chegar nesse ponto, igual aquela pessoa que eu admiro. Não tem problema nenhum. A inveja não é isso. A inveja é querer que o outro sofra o que você tem, é diminuir o outro com aquilo que o outro recebeu, para que você se sobressaia. A inveja é transferir o seu sentimento a outras pessoas para que elas não aproveitem o que elas têm. Você vai ver, por exemplo, naquela passagem das duas mulheres, aquela que mata o filho, lembra? As duas prostitutas, que uma mata um filho e pega o filho da outra, e elas vão diante de Salomão, e Salomão manda cortar. Aí aquela que não era mãe, que estava com o filho vivo no colo, ela diz, pode matar. Entende? Aí você vê o sentimento do invejoso. O sentimento dela não era, olha, eu quero meu filho de volta. Ela estava com o filho vivo ali, não porque ela queria ter um filho de volta. Ela estava com o filho vivo da outra ali, porque ela queria que a outra sentisse o que ela sentiu. Então, cuidado com a inveja. A inveja é perigosa, ok? Em alguns casos, em algumas pessoas, ela é incontrolável. Justamente porque a pessoa não tem domínio das emoções, não deixa a voz do Espírito a guiar, a inveja se torna incontrolável. A questão é que, enquanto... Eu tô acelerado, meu irmão. O café fez efeito, aleluia. Enquanto a semente está tapada embaixo da terra, ninguém está enxergando. Ninguém está enxergando. Mas o fruto, o resultado, é inevitavelmente perceptível. Aí eu começo, então, a transmissão de hoje, a nossa continuação da parte 2 da série Maturidade, falando sobre uma frase que eu terminei a live de ontem. E a frase é: maturidade não é tempo, mas maturidade sem tempo não existe. Vamos lá, vamos desvendar os mistérios dessa frase. Primeiro, maturidade não é tempo. Se eu acreditar que maturidade é tempo, então a pessoa mais velha tem que ser a mais madura. E não é o que a gente vê. Se eu acreditar que maturidade é tempo, então a pessoa que está fazendo mais tempo a mesma atividade tem mais maturidade que a outra que chegou agora. E não é o que a gente vê. Então, maturidade não é tempo, porque eu vou ter que dizer que pessoas que têm muitos e muitos anos de casamento têm mais maturidade nas relações do que quem recém casou. Nem sempre, ok? Nem sempre. Então, maturidade não é tempo. Eu não posso resumir maturidade ao tempo. Eu não posso ficar desprezando jovens porque eu me sinto maduro, porque estou bastante tempo nesse lugar. Não dá, ok? Mas, vírgula, maturidade sem tempo não existe. Por quê? Mesmo que você entenda que não é só o tempo que trará maturidade, eu não consigo jogar uma semente hoje e colher amanhã. E a maturidade, ela traz o resultado do fruto. Né? Até porque uma árvore não produz fruto quando cresce, é quando amadurece. É a maturidade que traz o fruto, não é o crescimento. Não é o inchaço, não é a aparência, não é o crescimento aparente. Não, a maturidade é o que traz o resultado, o fruto é o resultado da maturidade. Então, há pessoas que crescem, mas não trazem fruto, não têm resultado, não têm filhos, porque filhos são projetos, são frutos de algo. E quando eu falo filhos, eu não falo apenas da biologia, dos filhos biológicos. Eu falo de filhos espirituais, de filhos sucessores, sucessão. Até porque sucesso é sucessão. Sucesso sem sucessor é fracasso. E o sucessor, quem vai substituir, quem vai transmitir a mensagem, é a prova da capacidade de quem o enviou, de quem o treinou. Então o filho é o reflexo, é o resultado do plantio de um pai. Não esqueça disso. Aí eu preciso entender que a maturidade não é tempo, mas não adianta jogar uma semente hoje e amanhã querer colher. Aí eu olho para uma pessoa imatura, espiritualmente, emocionalmente,
e eu digo, não, eu vou conseguir ser mais maduro que ela sem passar tempo nenhum. Eu vou adquirir 50 anos em uma semana. 50 anos de sabedoria e maturidade em um mês. Ah, aquela pessoa ali, ela lê livros e não aplica. Então ela não tem sabedoria, ela não tem maturidade, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar agora, ler 10 livros a semana e eu já estou mais maduro que ela. Você entende? Então não é sobre entender a radicalidade da imaturidade. É sobre entender o preço da maturidade. E o preço da maturidade não será pago de uma vez por todas. Não será pago de uma vez só e não será pago em pouco tempo. Para se crescer, basta ter saúde. Para se ter maturidade, tem que ter escolha. Se você não escolheu até hoje amadurecer, você não amadurecerá. Gente, isso aqui é poderoso demais. É poderoso demais. Você entender que se você não teve um momento que você lembra, ó, eu escolhi amadurecer, você talvez não escolheu até hoje, talvez até hoje está lutando contra isso. Inconscientemente, talvez, sem a sua própria decisão. Mas maturidade é uma escolha. Se você não escolheu até hoje, você não lembra do dia que escolheu, então diga, a partir de hoje, eu escolho amadurecer. Diga isso com a boca, onde você estiver aí, onde você estiver. Diga, eu escolho amadurecer. Tome essa decisão a partir de hoje. Diga, eu escolho amadurecer. E a partir de agora, essa decisão vai começar a conduzir você. E aí a gente vai falar algumas coisas que são o preço da maturidade. Deixa eu falar uma coisa para você. Pessoas maduras são pessoas confiáveis. Pessoas maduras são pessoas influentes. Pessoas maduras são apaziguadores, são líderes, são influenciadores. Pessoas maduras são pessoas que geram ambientes de confiança. Pessoas maduras são pessoas de sucesso. Ok? Você quer ser maduro? Quer aplicar a maturidade, os princípios da maturidade na vida emocional, na vida financeira, na carreira, na vida espiritual? Você quer aplicar a maturidade? Então, vamos falar sobre o preço. Você está disposto a pagar o preço? Se eu te dissesse que é caro, se eu te dissesse que não é barato, você está disposto a pagar o preço? Gente, a internet está cheia de gente ensinando a crescer. Crescer, crescer. Tem que crescer, tem que crescer. Mas só crescer não resolve. Só crescer não resolve. Se tiver saúde, o crescimento é inevitável. Então, olha, meu Deus, isso aqui é demais. Em vez de eu focar no crescimento, eu foco na saúde. Ao invés de eu ficar ensinando meu filho a crescer, eu começo a colocar na mesa coisas que vão trazer saúde para ele. Meu Deus, isso já muda tudo. Então eu não foco no crescimento, eu foco na saúde para o crescimento. E a maturidade? A maturidade, eu foco no processo dela. Eu foco no preço. Vamos lá, você olhou na vitrine algo que você quer muito, e aquilo não é barato. Não adianta você ficar olhando para aquilo na vitrine o tempo todo e não focar no preço que se paga para chegar lá. Não adianta. Sabe? Não adianta. Você olhar para aquilo que você deseja e não pagar o preço por aquilo. Não resolve. Você não vai conseguir adquirir. E há pessoas que estão simplesmente focando no sonho, no resultado, e não estão focando no processo. Foca no processo. Ajuste os seus olhos, se apaixone pelo processo. Até que você esteja tão apegado ao processo que você não quer mais sair de lá. Aí Deus te tira. Quando você se apaixonar pelo processo, Deus te tira dele. Quando você se apaixonar pelo processo, Deus te tira dele. Quando você se apaixonar pelo deserto, Deus te tira dele. Aleluia. Quando você se apaixona pela dor do processo, Deus te tira da dor. Porque é esse o pré-requisito para você não ficar no deserto reclamando e não passar de fase, não passar de série, não ser aprovado. Então, se agarre no processo, ame o processo, desfrute do processo. Sabe, desfrutar do processo. Tem gente que não entendeu ainda, não vai ter resultado, não vai ter fruto, não vai amadurecer enquanto não aproveitar do processo, enquanto não curtir o processo.
Sabe, Deus está trabalhando em mim, Deus está me amadurecendo, Deus está me fazendo crescer, Deus está me fazendo enxergar coisas. Eu estou vivendo coisas lindas, mas no meio disso tem um sofrimento. Então, ao invés de eu pegar e negar o sofrimento, porque esse sofrimento está gerando, eu vou começar a entender que aquele sofrimento é necessário e eu vou me apegando a ele. Eu vou, não, eu quero mais disso. Isso dói, isso mexe com a minha cabeça, mexe com a mentalidade. Eu quero mais disso, porque isso está me fazendo amadurecer. Então, o preço da maturidade. Eu estou com medo de despencar. Eu estou com medo de ficar 5 pessoas comigo agora. Diga assim comigo, o primeiro preço, o primeiro ponto. O preço da maturidade é um deles. O primeiro deles, renúncia. Renúncia. Renúncia é desapego. Renúncia é escolher. Renúncia é matar uma opção. Escolher é matar uma opção. 1 Coríntios 13:11, Paulo vai dizer aos irmãos, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, eu fui matando as opções. Eu fui escolhendo matar a opção de ser menino e comecei então a acabar com as coisas de menino. Deixa eu te falar uma coisa, você não vai entrar no âmbito de maturidade enquanto tem prazer ainda na imaturidade. Enquanto tem prazer na infância. Enquanto tem saudade da infância. Tem gente que fica o tempo todo querendo voltar. Você já viu aquele filme chamado Gente Grande? Filme de comédia? Com aquele ator famoso, Adam Sandler. É um filme onde tem adultos com filhos que resolvem se reunir e fazer correr de criança. Sabe? É como se ficou aberta aquela caixa. É por isso que a gente não pode queimar etapa, sabe? Deixe as crianças ser crianças, os adolescentes ser adolescentes, os jovens ser jovens. Deixa cada um viver a sua fase. Viva também a sua fase. Pode querer acelerar a sua fase. Viva a sua fase. Pode querer apressar, porque é diferente se viver uma aceleração e você ser um apressado. Viva cada fase, porque cada etapa queimada que você não passa por ela é uma etapa que você vai ter que voltar. Guarde isso. Cada etapa queimada é uma etapa que você vai ter que voltar. Não adianta você querer apressar nada. Entende? Não adianta você querer apressar. Paulo está dizendo, eu sentia, os meus sentimentos eram de menino. Sabe? Eu pensava como um menino. Eu falava como um menino. Mas assim que eu entendi que eu sou homem, eu comecei a deixar os pensamentos de menino, as palavras de menino. Consequentemente, isso alterou o meu comportamento. Eu abandonei, então, isso é renúncia. Isso é o preço da maturidade. Você não pode ficar feliz em estar sempre voltando aos mesmos sentimentos. Não pode achar que está abalando. Né? Tem gente que acha o máximo fazer as mesmas piadas, as mesmas brincadeiras, como se você tivesse na quinta série ainda. Como se estivesse na infância. Se relaciona como se fosse um menino, sabe? Se emburra. Fica emburradinha, fica emburradinho, vai para um canto, se isola, não bota a cara a tapa, não resolve os problemas no olho, não fala abertamente sobre os seus sentimentos, só quer esconder, só quer manter aquela atitude de envergonhado, e aí passa aquela imagem de arrogância, mas é só um envergonhado, é só um menino. É só um menino, uma menina envergonhada, mas está na hora de você abandonar esse comportamento de menino. Como é que eu faço? Então eu provoco ações que me incomodam, que me perturbam. Sabe? Quando eu era menino, eu trancava no meu quarto, eu batia a porta e falava, eu odeio todo mundo. Tem gente que é adulto, está fazendo isso ainda hoje. Bota um fone de ouvido, vai pro quarto, eu não quero falar com ninguém, não vou responder ninguém. Minha mãe está me chamando no WhatsApp, não vou responder. Meu marido está me respondendo, minha esposa, meus filhos estão me chamando, eu não vou responder ninguém porque eu estou mal. Né? Comportamento de menino, abandone, é o preço da maturidade. Abandone comportamentos de infância. Sabe? A forma de brigar, qualquer coisinha, perde a cabeça. Sabe? Chutando tudo, apontando, ofendendo. Não sabe lidar com a crítica, não sabe lidar com o feedback. Sabe? Lidar com o feedback negativo de uma liderança, de um chefe, de um pai, de uma esposa, de um esposo. Gente que está perto, não consegue ouvir uma crítica. Alguém chegar e dizer, olha, isso aqui não foi certo. Já se ofende, sai brabinho. Só a diferença de um adulto para a criança no feedback é impressionante.
O quanto que alguém maduro sabe o quanto que essa crítica é importante para o seu crescimento. Inclusive, Salomão diz em Provérbios, né, que o sábio é aquele que ama a crítica. Ele ama a correção. Já a criança leva tudo lá pro lado pessoal. Criança, ela se ofende. Meu filho acha que quando eu digo não para ele, eu não gosto dele. Ontem eu disse não para ele, ele falou, tu não gosta de mim. Quase que eu peguei o chinelo, tu vai ver, não gosta de mim, guri. Eu botei ele em cima da cadeira, olhei para ele nos olhos dele e falei, meu filho, não é porque o pai disse não que o pai não gosta de você. Muito pelo contrário. Eu até concordo, né? Até concordo que eu não gosto. Eu te amo. Eu sou muito mais do que um amigo seu que diz sim para tudo que você faz. Eu sou um pai. Os seus amigos lá que dizem tudo para você, eles só vão lá e brincam com você e mais nada. Eu pago as suas contas, eu pago a sua comida, eu tenho um quarto para você, te dou roupa, te dou abrigo, eu te dou ensinamento, te dou treinamento, eu te dou amor. Eu sou teu pai, meu filho. Sabe? Porque a criança, ela se sente assim, ó, disse não para mim, me corrigiu, meu Deus, meu mundo acabou. É adultos, tem adultos que são assim ainda. Existem adultos que são assim, não sabem lidar com uma correção. Aí ele simplesmente fica num loop, porque a idade já chegou, já passou dos 20 e tantos, já passou dos 30 e tantos, mas o comportamento, ele é infantil nas relações. Não consegue conviver com alguém, sabe? Não consegue lidar com uma amizade profunda, ou nem com um relacionamento, e termina um, começa outro, termina um, começa outro, por conta de explosões. Imaturidade. O preço da maturidade é renúncia, é abandonar coisas infantis. Isso não me serve mais. Isso não é para você ficar bicudo. Tem uns caras que querem ser maduro, eles ficam bicudo daí. Eles ficam bicudo, eles não dão muita risada, eles ficam com aquela mão no bolso, todo prepotente, com medo de parece um boneco de Olinda. Acho que maturidade é aparência. A gente falou ontem sobre o que não é maturidade. E uma das coisas que nunca será maturidade é a aparência. Eles com a mãozinha no bolso assim, te olha assim de canto, assim. Acho que ser menino é olhar no olho. Ser menino é conversar. Meu irmão, você que é uma pessoa que é espontânea, que conversa, que é clara com o seu sentimento, você é muito mais maduro do que você imagina. Às vezes você está numa roda de gente imatura e você é sincero, você é honesto, você fala as coisas, parece que você é um menino. Ah, muito menino, falou coisa aí que é coisa de menino, ó, muito machão. E aí o machão um pouco tá lá, todo frustrado, não sai do lugar, empacado. Por quê? Porque está ainda lidando com bloqueios, medos. E isso tudo é só uma desculpa porque lá dentro tem um menino gritando. Então, deixa a sua maturidade sair. Você já cresceu, chegou a hora de amadurecer. Porque é só com a maturidade que o fruto vai vir. Me lista para mim os frutos do que você é aí. Me lista para mim, eu não estou pregando moral para ninguém. Eu estou te confrontando, isso é para servir para você. Vai servir para você. Faz uma listinha de quantos frutos você gerou nos últimos anos. Quais são os seus filhos do que você faz. As pessoas que estão copiando você, cadê? Deixa eu ver, cadê? Não tem fruto, meu Deus, eu sou um fracasso. Não é para desabar agora também, porque isso também é imaturidade. Não desaba, calma. Não tem fruto, é porque você não amadureceu. A maioria das pessoas que a gente tem, às vezes, aversão, que é distância, eles não são do mal, eles só são imaturos. Sabe o que eu descobri hoje de manhã, buscando a Deus? Deus falou comigo que até a ingratidão é imaturidade. A ingratidão não é só de gente mal, que é ingrato, que é orgulhoso, é porque a criança já é orgulhosa por si só. Então o imaturo, ele já é ingrato, sabe? O meu filho, eu tenho que ficar ensinando a dizer obrigado. Eu tenho que ensinar ele a abraçar as pessoas. Porque, via de regra, ele vai virar, vai receber um presente e vai sair brincar. Eu tenho que ser filho, como é que se diz? Ele vai olhar para a pessoa e vai dizer muito obrigado. Tem gente que não consegue ser grato, não consegue olhar no teu olho e dizer muito obrigado por ter me ajudado. Muito obrigado por ser essa bênção na minha vida. Muito obrigado por passar pelo caminho. Não é porque é orgulhoso do mal, do inferno, não. Só porque é imaturo. Não sabe relacionar-se. Não sabe ser homem. Não sabe ser mulher com maturidade. Então você que faz algo... Olha a outra lição que eu vou tirar disso. Você que é homem, mulher, faz algo para as pessoas e só recebe ingratidão. Não pare de fazer. Não pare de ser quem você é. Não desça ao nível da infantilidade. Não desça ao nível da criancice. Continue fazendo, porque sempre será menos o feedback, o retorno que você vai receber. E sempre será maior o alcance do que você faz. Se veio um agradecer, pode ter certeza que tem 9 que foram curados também. Se veio um agradecer, pode ter certeza que tem 9 que foram curados. De onde você tirou isso? Eu tirei da Bíblia.
Jesus curou 10 leprosos, os 10 saíram, só um voltou para agradecer. Jesus pergunta, cadê os outros 9? Os outros 9 são imaturos. Imaturo é assim. Ele é cheio de problemas. O imaturo é cheio de excessos. Ele é excessivo. Bom dia. O imaturo ele é excessivo, ele é uma pedra bruta. Sabe, precisa ser lapidado, cortado, para que ele consiga se relacionar com sabedoria. Agora, você imagina isso diante de Deus. Meu irmão do céu. Você imagina isso diante de Deus, sabe? O quanto que a gente é ingrato diante de Deus, o quanto que a gente não faz o que Deus pede, o quanto que a gente só usa Deus para conseguir o que quer. A imaturidade é terrível, meu irmão. Eu falei sobre a renúncia, né? Vamos falar sobre renúncia? Vamos lá. Dói, 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 deixa doer. Deixa doer porque bateu em mim, doeu também, e eu estou crescendo, meu irmão, eu estou amadurecendo. Eu desejo para a sua vida também. Vamos amadurecer, vamos crescer em Deus. Vamos lá, renúncia, abandonar comportamentos, pensamentos, falas de menino, de menina. Passar a ser maduro, passar a entender que agora você mudou de status. Você não é mais uma criancinha vítima. Você é agora protagonista da sua história. Sabe o que é renúncia? Renúncia é dizer não para aquilo que não te pertence mais. Uma pessoa madura consegue saber quem não pode mais estar na sua mesa. Uma pessoa madura sabe dizer não para aquilo que não lhe pertence mais. Ele tem uma fala que ele diz, dá um pouco ele lembra, não, isso aqui não pertence mais a mim. Ele sabe dizer não. A principal característica da maturidade é a atualização. É perceber o tempo que se está vivendo. A pessoa madura, ela se atualiza. Ela entende o tempo que está vivendo. Ela não fica preso lá na infância, agindo como um menino, como um moleque. Sabe, no contexto igreja, deixa eu falar para vocês o meu contexto que eu vivo. No contexto igreja, tem pessoas que cresceram a vida na igreja, sentado numa cadeira, assistindo alguém se apresentar. Né? Então, na cabeça dele, ministério é aquilo ali. Obra de Deus é aquilo ali. Ser chamado por Deus é aquilo ali. Chamado divino é aquilo ali. Então ele fica só ali. Quando é que Deus vai me chamar? Só que agora ele amadureceu e entendeu que ministério não é isso, não é microfone, chamado não é microfone, que vocação não é estar na frente do palco. E mesmo entendendo isso, mas ele continua com o mesmo comportamento. Ele sentar na igreja e fica, quando é que Deus vai me dar uma oportunidade? Ele não entendeu, ou melhor, ele entendeu, mas não está desapegando daquele comportamento de menino. Sabe? Comportamento de menino, de menina, é daquela mulher que já entendeu o quanto que a fofoca é prejudicial, o quanto que mal dizer é maldição. Sabe? O quanto que as palavras são profecias, o quanto que aquilo que você julga o outro vai voltar para você com a mesma medida, com a mesma régua que você mede. Já entendeu isso, mas não quer abandonar a prática da criança, a prática da menina imatura, que vinha para casa comentar a vida de todo mundo, a prática do menino imaturo, que reunia nas rodas só para poder detonar os outros, fazer ironia, piada com os outros, fazer piada de maldade com pessoas que estão com dificuldade. Entendeu já, eu não estou falando para quem não entendeu, entendeu já o quão isso é prejudicial, mas ainda não abandonou. Renuncia. Em nome da maturidade, renuncie às atitudes da infância. Sabe, quando você reunia no colégio uma rodinha e ficava rindo de quem passava. Tem gente que faz isso até hoje, meu irmão, é assim, ó, inacreditável. O camarada já entendeu que ele simplesmente arrebenta com o que ele é, arrebenta com o que os outros são. Quando tem um comportamento infantil desse, e mesmo assim ele mantém aquilo, porque tem prazer. Ela também tem prazer. Na escola, ela era a menina que botava uma contra a outra. Ele ia numa sala e botava o professor, falava do professor, falava do aluno, da aluna, da colega, botava uma contra a outra e fazia um monte de coisinha. Agora está com 35 anos, 39 anos. Entendeu já o quanto isso vai arrebentar a vida dela, e já arrebentou em muitas áreas, mas continua indo na casa de uma, na casa de outra. Mudou o cenário, mas o comportamento é infantil ainda. Abandone. Você já entendeu. Você já cresceu. Abandone em nome de Jesus. Abandone esses comportamentos. Viva em nome de Jesus. O que é viver em nome de Jesus? Viver para representar o nome de Jesus. Para representar quem Cristo é. Então, o imaturo, ele é alguém soberbo, ele é alguém orgulhoso.
E a maturidade vai trazendo a humildade. É impressionante como a maturidade vai trazendo a humildade. Você já viu uma pessoa soberba e imatura? Sim. Você já viu uma pessoa madura e soberba? Eu nunca vi e nunca vou ver. Porque se você amadurecer, você será humilde naturalmente, sequencialmente. A maturidade vai trazer a humildade. À medida que eu amadureço, é que eu entendo como passar por aquele processo. Eu entendo o como é que se passa. Eu entendo a dor, eu sinto a dor do outro. Eu não consigo ser soberbo mais. Eu vou me colocar no lugar do outro. Então eu vou encerrar a live de hoje, porque já passou o horário. Gente, obrigado por ter ficado até aqui. Muita gente passou aqui, tenho certeza que Deus abençoou a sua vida. Foi a palavra de Deus que falou com você. Eu espero ter servido de bênção para você. Amanhã nós vamos encerrar essa transmissão com a terceira parte. E tem mais, gente. Exige-se um nível de maturidade para ficar nessa live. Exige-se um nível de maturidade para falar sobre maturidade. Porque se você não tem nenhum nível de maturidade, falar sobre maturidade é uma ofensa, machuca, incomoda. Sabe aquela pessoa que a conversa tá só de piada, e arreganho, e meme, e não sei o quê. Ela fica na roda. Começou a falar sobre assunto sério, ele começa a sair da roda devagarinho. Vai achando a turminha dele, vai escapando, vai pegando o celular, né? Por quê? Porque falar sobre isso exige-se já um nível de compreensão, de humildade e maturidade. Amanhã eu convido os maduros para crescerem em maturidade. Eu convido você que deseja aproximar-se mais do que Deus espera de você. Deus espera de nós a maturidade, porque só um maduro pode gerar, só um maduro pode frutificar, só um maduro pode ter filhos espirituais, só um maduro pode ter projetos de Deus realizados nele, só um maduro pode. Enquanto a gente não amadurecer, a gente fica aqui sugando de Deus, que nem um filho criança que fica só tirando do pai o que o pai tem. Ele nunca serve o pai. Uma das principais características da diferença entre o maduro e o imaturo é que o filho imaturo, ele só pega o que o pai tem para servir ele. O filho maduro, ou melhor, o filho imaturo só pega do pai aquilo que resolve as suas dores. O filho maduro, ele já se preocupa com as dores do pai. Aquilo que incomoda o pai, aquilo que está fazendo o pai chorar. O filho imaturo, ele vive nessa relação de eu quero que Deus resolva o meu choro. Mas o filho maduro, ele começa a ver as lágrimas de Deus, as lágrimas do pai. E começa então a ser solução para as lágrimas do pai. O que está fazendo o coração de Deus chorar hoje? O que está fazendo o coração de Deus sofrer hoje? E que eu possa entrar na conversa, entrar na mesa, conversar, dizer: pode contar comigo, Senhor, pode contar comigo, pode me chamar. Vamos orar. Deus está nos levando à maturidade. Pai, na tua presença nós estamos nesta manhã. Nós queremos te agradecer pela vida, pela saúde, por tudo que o Senhor é e tens feito em nós e através de nós. Obrigado pela tua palavra, pela tua presença, Pai. Senhor, é palpável, é sensorial, é nítido saber que o Senhor, sentir o que o Senhor está fazendo. É praticamente visível com os olhos ver o resultado dessas palavras em nós. Como um trabalhar, como um abalar de estruturas, como sentir as colunas da nossa construção de vida balançarem, mas continua tratando em nós. No mais profundo do interior, no mais profundo do nosso ser. Tua palavra tem esse poder de ir lá na divisão entre a alma e o espírito e nos ativar de dentro para fora. Hoje será um dia que nós vamos caminhar em direção à maturidade. E caminhar em direção à maturidade é caminhar em direção ao abandono de velhas práticas, velhas palavras, velhos pensamentos, coisas que não nos pertencem mais. Como um filho que está amadurecendo, eu digo: conte comigo, Senhor. Eis-me aqui. Hoje será mais um dia para a tua glória. Amém. Meu amigo, minha amiga, obrigado por ter ficado até o final. Espero ter abençoado a sua vida com essa palavra. Você acabou de assistir mais um episódio do Devocional Direção. Se você quer ser um participante desse projeto, curta, comente, compartilhe. Inscreva-se no canal aqui no YouTube. Também ative o sininho para você receber as notificações quando novos episódios forem lançados. Nos ajude a alcançar o máximo possível de pessoas com essa mensagem, porque se ela edificou a sua vida, pode edificar a vida de muito mais pessoas. Até o próximo episódio.